Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da semana. Meu nome é César Morgado. Quase que o galho entrou aqui no meu olho agora, mas tudo bem, tudo pela arte. Seja bem-vindo aí ao canal se você está chegando pela primeira vez. Eu moro aqui na Inglaterra com a minha família, moro na cidade de Bolton, que fica na região de Manchester, mais ao norte da Inglaterra. Conto um pouco sobre o nosso dia a dia aqui, algumas dicas também e desafios que enfrentamos aqui, que é morar em outro país, longe da família, de amigos e praticamente recomeçar a vida. Mas conto com a sua inscrição aí no nosso canal, curte, comenta, os comentários são muito importantes e fique de olho aí que o vídeo de hoje promete também. Valeu, vamos nessa, pra cima! Bom, em primeiro lugar quero deixar claro aqui sobre o último vídeo que eu fiz do Brexit, né, da saída do Reino Unido da União Europeia. Para quem tem cidadania europeia e quer entrar agora para fazer turismo aqui na Inglaterra, vai passar pelo procedimento que todo mundo sempre passou, quem não tinha a cidadania europeia, que é passar pela imigração. Assim que chegar aqui em solo britânico, você vai ser entrevistado, aquelas mesmas questões: quanto tempo você pretende ficar aqui, o que você pretende fazer, você veio a turismo, sim, para mostrar lá toda a documentação, todo aquele processo, e você recebe um visto de até no máximo 6 meses de turismo para permanecer aqui na Inglaterra, beleza? O que mudou, quem tem a cidadania europeia, é que não tem mais aquele trânsito livre aqui dentro, você vai precisar de um visto de turismo. O meu enfoque no vídeo passado foi sobre as pessoas que queriam o visto de residência e visto de trabalho, que tem um complicador agora bem maior. É isso. Bom, queria contar hoje nesse vídeo, você viu o título aí, sobre como foi o meu processo de cidadania. Para quem não sabe, meu pai falecido, ele era português e chegou no Brasil com 18 anos de idade, né? E faleceu no Brasil com 69 anos de idade. Então, acabou sendo até mais brasileiro do que português. Meu avô, parte de pai, foi combatente da Primeira Grande Guerra, né, mundial. E na iminência da Segunda Guerra, toda aquela questão, e Portugal participou de outras guerras também na África. Depois você pesquisa sobre isso. Ele começou a mandar os filhos para o Brasil e nessa veio meu pai também, que era um dos mais velhos. Meu pai também foi para o Brasil. Só que meu pai se casou, cresceu no Brasil, teve filhos e nunca assim regularizou de forma correta a situação dele. Teve a identidade dele brasileira, tudo. Teve os negócios dele, pagou os impostos corretamente no Brasil, mas não regularizou a situação. Quando eu nasci, cresci e tal, por aí vai, já sabe a história. Na minha adolescência, eu corri atrás, fui junto com meu pai, na época no consulado de Portugal, lá em Santos, na minha cidade, para levantar a situação. E naquele momento, a mulher lá que nos atendeu foi muito brava e muito enfática que meu pai precisava regularizar primeiro a situação dele para que os filhos pudessem então ter o direito da cidadania. E esse foi o processo que custaria muito caro, né? Precisaria de advogados e tal. Eu acabei desistindo na época. Então meu pai não tinha muito cuidado, né? Era muito atencioso com essa questão de documentação, porque ele chegou no Brasil, constituiu a família, teve os filhos, continuou trabalhando, estava legal, tocou a vida dele e não atentou a isso, que os filhos um dia poderiam precisar. Bom, anos depois, eu casado já com filhos, retornei, né, para minha cidade, para Santos. Eu morava em Recife, morei 10 anos em Recife e retornei para Santos. E por uma questão de necessidade, porque as portas se fecharam totalmente para mim, eu já tinha isso em mente, pela questão dos meus filhos, que já estavam chegando na época da universidade e tudo, e estava tudo muito difícil no Brasil já há mais de 2 anos, né, 5 anos atrás. Eu comecei a levantar essa papelada. Como assim levantar essa papelada? Fui no consulado de Portugal, lá na minha cidade, em Santos, pedi os documentos, um relatório lá, uma papelada, o que eu precisaria para dar entrada na minha cidadania. E quando eu recebi esse papel, eu não tinha praticamente nada. Em primeiro lugar, o meu avô, quando entrou no Brasil, por conta de ter sido, eu imagino isso, combatente, né, ex-combatente da Primeira Grande Guerra Mundial, e chegou no Brasil, as pessoas chegavam no Porto de Santos, foi onde ele entrou,
ele deu um outro nome. O nome dele era Herculano. Na minha certidão de nascimento estava Constante, nada a ver. Então a primeira coisa que eu tive que fazer, eu tive que entrar na justiça para pedir a retificação do nome do meu avô paterno na minha certidão de nascimento. Só que isso, pessoal, demandou assim praticamente 3 anos da minha vida. Era praticamente perto, né, o cartório onde eu fui registrado, meu nascimento em Santos, do consulado de Portugal, lá em Santos. Ficava a uns 2 quilômetros, 2,5 quilômetros. E eu ia para um lado, para o outro andando. Ia para casa, voltava e andei muito. Tinha que conciliar isso com o meu trabalho. Enfim, uma dica que eu dou: busque informações no YouTube, na internet. Eu tenho que ficar mudando de lugar porque bate os ventos e isso interfere muito no áudio e compromete o vídeo. Eu estou sem o microfone de lapela, só captando com o áudio da GoPro mesmo. Enfim, você consegue informações boas na internet e no YouTube, mas em lugares confiáveis. Procura fugir de lugares que prestam consultoria, manda você depositar, pagar alguma coisa. Pega as informações e tenta fazer sozinho. E busca informações de sites de consultorias de confiança. Bem, eu corri atrás, fiz. O meu processo demorou praticamente 3 anos. Por quê? Eu precisei regularizar a minha situação, que nem eu falei, porque na minha certidão de nascimento o nome do meu avô estava errado. Esse processo levou uns 6 meses. Quem me ajudou foi meu cunhado, que é advogado, Fábio. Depois eu posso dar dica para vocês. Baita advogado na cidade de Santos. Depois desse processo, precisei no consulado de Portugal averbar a situação do meu pai. A mulher, quando eu fui lá, que me recebeu, falou assim: cadê o seu pai? Eu disse: ele faleceu faz acho que uns 10 anos, na época 15 anos. Aí a mulher me disse: pro governo de Portugal, seu pai é solteiro, vive no Brasil e está curtindo a vida. Eu falei: não, meu pai foi casado, teve 4 filhos e faleceu. Então eu precisei prestar esse tipo de informação para o governo português. Eu averbei primeiro a certidão de óbito do meu pai. Demonstrei e levei lá. Aí tive que levantar a certidão. Eles pedem tudo atualizado com no mínimo de 1 ano. Aí eu tive que averbar o casamento do meu pai. Levei a certidão de casamento. E levei a minha certidão de nascimento. Então esse processo todo levou 3 anos. Quando eu fiz a dos meus filhos, eu paguei uma consultoria que fez todo esse processo pra gente. Eu já tinha todo o caminho andado. Por ter regularizado a situação do meu pai, todo mundo agora, meus irmãos, meus sobrinhos, os filhos deles, podem dar entrada que está tudo regularizado. Então, o que eu quero falar com isso? Às vezes, você tem o direito, sabe ou às vezes não sabe, não corre atrás e fica esperando cair do céu. Isso demanda tempo, investimento financeiro, você tem que guardar o recurso e você correr atrás, buscar informações, colher informações de fontes seguras. Então, se você tem esse desejo, se você tem esse sonho de ter a sua cidadania europeia, italiana, portuguesa, polonesa, seja lá o que for, espanhola, corre atrás, dá tempo. Isso é bom não só para você, mas para os seus filhos, para toda uma geração também. Beleza? Fica a dica aí. Qualquer informação ou sugestão, deixa aí nos comentários. A gente vai trocando uma ideia. E me segue lá no Instagram acompanhando o meu dia a dia. Valeu? Deus abençoe. Vamos pra cima. Liga aí. Dá uma olhada como é que tá esse fog. Hoje não tá nevando esses dias. Neve é que nem chuva, galera. Neva um dia, outro dia não. Neva só de madrugada, só pela manhã, só no final da tarde. Diferente de que muita gente pensa, a neve não está tão relacionada à questão a baixa temperatura apenas, né? Tá 0 grau, nevou. Não, tem toda a questão de umidade do ar tal. Depois pesquisa direitinho, mas não é porque tá 0 grau, -1 que necessariamente tem que nevar. Tanto é que o ano passado fez frio também, chegou a fazer temperaturas baixas. Esse ano tá mais frio, eu acho, mas não nevou. Não nevou, nevou em regiões mais distantes, tal, altas, mas aqui onde eu moro, especificamente, não caiu neve. Eu vi até uns carros com neve, mas carros que vinham de outras regiões.
Então é que nem chuva, tem dia que neva, tem dia que não neva, tem dia que chove, tem dia que não chove e por aí vai.